Ainda ninguém. Clarissa, quando tiver um. Muito boa noite para vocês que estão sintonizados aqui no canal do Facebook, do Instagram da nossa igreja, o Brasil para Cristo, aqui na Vila Jaguara. Vamos começar mais uma edição do nossa Roda dos Esclarecedores, uma noite de estudo bíblico. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, muito importante. E vamos começar fazendo uma oração agora para conversarmos sobre esse tema. Em seguida, depois da oração, eu já vou fazer a introdução, a abordagem do tema e vamos começar mais uma edição de estudo da Palavra de Deus. Senhor, eu te agradeço pela rica oportunidade, Pai, de estarmos em Tua casa. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para todo sempre. A Ti, Senhor, toda honra, a Ti, Senhor, toda glória. Pai, vem sobre nós, nos ajudando, nos dando graça, nos dando capacidade para conversarmos, Senhor, sobre esse tema tão importante, tão relevante, Senhor, para o entendimento da vida cristã, para a caminhada, Senhor, para o esclarecimento, para a elucidação de dúvidas. E eu te peço, ajuda-nos, Senhor, a nesse tempo termos da Tua graça, da iluminação do texto, para podermos conversar com as pessoas. E aqui está comigo o pastor Marcelo, que de igual forma, Senhor, a Sua graça recaia sobre ele, para que possamos tratar com toda a seriedade que a Tua palavra merece. Em nome de Jesus, amém. Pastor Marcelo, boa noite. Boa noite, pastor Fernando, boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor, uma alegria, um prazer, mais uma quinta-feira estarmos juntos. Como eu disse para o meu amigo do trabalho, uma roda dos esclarecedores. Existem várias rodas, né, pastor? E uma delas é dos escarnecedores, mas a nossa aqui da Vila Jaguara é roda dos esclarecedores. Pois bem. Bom, nós viemos as últimas quintas-feiras falando sobre encontrar Jesus no Antigo Testamento, na ideia, trazendo a ideia de facilitar. A nossa ideia aqui, o propósito é sempre esse: fazer com que nós possamos te dar a ferramenta para que você tenha uma facilidade a mais de interpretar a Bíblia, ou seja, de todas as vezes que você lê a Bíblia, você encontrar facilidades no entendimento dos textos. Então, para isso, esse é o propósito da Roda dos Esclarecedores, sobretudo, antes do processo de pandemia, de quarentena, nós temos aqui um tempo de modelo de fórum, onde as pessoas elas perguntam a todo tempo, elas podem interagir conosco. Esse momento não é um momento de pregação, é um momento de estudo da palavra. Então, nós vamos dar um tempo para você, depois de uma meia hora mais ou menos aqui de conversa, você já pode começar a mandar a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, você vai mandar aqui a sua pergunta, nós vamos nos esforçar para responder para você. Como aconteceu um dia desses, não tínhamos a resposta de imediato, de tão interessante que era a pergunta, fomos para casa, a equipe pesquisou, trouxe a resposta na outra semana. Ninguém aqui tem todas as respostas assim, bate-pronto, né? Bate-pronto. Então, tem coisa que a gente tem que parar, pensar, refletir. Então, nós estamos à disposição para ajudar você e interagirmos. Os membros da igreja, por favor, mandem as suas perguntas para o grupo do WhatsApp da igreja, porque facilita. Nós temos ali o presbítero Roberto, que está à disposição para pegar a sua pergunta e trazer aqui para nós, tá? Então, sinta-se à vontade. A ideia é que você realmente tenha um tempo de interatividade conosco. E você que não é membro da igreja, está assistindo, você que está aí acompanhando conosco, você pode aqui mesmo, nos comentários
do Face, você faz a sua pergunta e a Salma vai estar anotando aí e trazendo para nós aqui também. Daqui uns, vamos fazer assim, as perguntas elas chegam para nós daqui meia hora, mas você pode perguntar a qualquer momento. Surgiu uma dúvida, surgiu uma situação de interatividade, você já entra em contato aí com a equipe e daqui meia hora eles vão trazer para nós e nós vamos fazer a segunda parte aí de interatividade com vocês. Bom, é o seguinte, nós vamos falar de um tema hoje que essa semana conversando com o pastor Marcelo, foi até ele que sugeriu o tema, e eu falei para ele, pastor, vamos conversar, eu não tenho nenhum problema de querer ser o dono de todas as temáticas, não, de ter todas as ideias, e eu perguntei para ele, falei, poxa, eu queria uma ideia de um tema para a gente conversar, e ele sugeriu esse tema, eu achei muito legal, que já abriu uma janela, pastor Marcelo, para as próximas quintas-feiras, nós conversarmos algumas coisas interessantes a partir desse insight que você trouxe hoje e caiu bem no meu coração para nós conversarmos. E é uma dúvida, é um tema que é muito confuso no meio da sociedade, é um tema que é muito confuso entre religiões e eu já andei pegando na minha caminhada, pastor Marcelo, algumas pessoas que também confundem esse tema. A salvação, ela é muito interessante, ela se faz conquistada pelas obras que nós desenvolvemos, que nós nos esforçamos, que nós empenhamos em fazer obras, sejam elas caridade, atitudes espirituais, né, como jejum, consagração. Exato, é um processo que nós temos que, como tem um pessoal lá na Ásia que procura o Nirvana, né, que se esforça tanto para conseguir o Nirvana, então há uma correlação aqui no Ocidente com o Oriente, que parece que há um estado de você se esforçar, fazendo uma série de atitudes, de obras, para que se alcance a salvação. E para isso, parece que nós temos olhando para dois textos bíblicos, pastor Marcelo, parece que nós temos uma contradição. Eu vou levantar essa bola aqui, porque olha só que interessante, olha, nós temos alguns textos clássicos que falam sobre salvação em obras. Eu vou pegar um aqui, da carta do apóstolo Tiago. O capítulo é o 2, o verso 14 vai dizer assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Uau! Uma pergunta, né? Interessante. Agora, quando nós vamos, ele vai falar que então a questão da fé tem a ver com uma relação. Você só pode dizer que tem fé se tiver obras. E interessante a relação da fé, de uma certa forma ligada à salvação, ela tem uma correlação. Agora nós vamos lá para um outro texto clássico que parece que agora vai dar um certo... Muitas pessoas confundem. Sim. Que é o famoso texto clássico de Efésios, capítulo 2, o verso 8. Vai dizer aqui, aí por isso que eu falei disso aqui, da relação salvação, fé, porque aqui elas ficam intrínsecas aqui. Efésios 2, 8, texto clássico. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, estão coligados. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só o 9. Agora confunde, agora dá tilt. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, num lugar, ele vai falar, olha, se você tem fé, você tem que mostrar que tem boas obras. Na mesma Bíblia. A mesma Bíblia. E aqui ele vai falar assim, ó, há uma relação de salvação feita pela graça, mediante a fé. A fé é um instrumento para tal. E ele vai falar, é muito interessante,
não de obras. Ué, mas no outro texto disse que tem que ter obras para ser salvo. O salvo demonstra obras. E aqui diz que o senhor vai ter que explicar para a gente e para quem está em casa, porque... O que você me diz disso, pastor Marcelo? Pastor, eu também vou querer comungar do mesmo pensamento seu que nós conversamos aqui nos bastidores. Realmente é uma questão que, como o senhor disse, o mundo se depara com ela de frente dela, porque de fato é interessante as pessoas terem obras. De fato é importante as pessoas terem obras. Nós estamos falando de um assunto, como o senhor disse, que a princípio também é muito fácil, é o abecedário do crente, mas está tratando sobre a eternidade, salvação. Então não é tão, ao mesmo tempo que é simples, é profundo. Demais. Né, pastor? Porque se Demais. é salvação, a temática que o senhor concordou também de nós conversarmos junto com os irmãos, a pergunta não é o que é obras, o que é fé. A pergunta para todos nós refletirmos é se a salvação, que é por Cristo Jesus, que o cristão acredita, ela é conquistada, alcançada, você recebe ela de que forma? Pela fé ou pelas obras? Então, é simples, é matemático, 2 mais 2 é 4, mas é uma conta muito profunda em relação, porque é sobre a eternidade, salvação. Então, a gente não veio aqui para bater o martelo, mas para fazer você pensar junto conosco em cima do que a Bíblia diz. Eu acredito o seguinte, pastor, que é interessante todo mundo ter obras. É muito interessante, é muito importante. E eu vou segurar um pouquinho em Tiago. Tiago deixou claro para nós aqui, e para você também, após ler junto com o pastor, que o salvo, ele vai demonstrar. Ele vai ter atitudes. Ele vai compartilhar, ele vai pegar o que tem, ele vai abraçar, vai beijar, vai dividir o pão. E nós não estamos querendo entrar no assunto já na conclusão dessa temática, é para dar um pontapé inicial. E vamos fazer você pensar agora, enquanto o pastor vai falar também um pouco mais para a gente. Você entende e você vai formular também as suas perguntas, tenho certeza. A salvação, até o final desse estudo hoje, você vai compreender um pouco melhor. Você tem que fazer obras, você tem que fazer caridade, você tem que praticar o que muitas pessoas praticam, ou você pratica obras e isso você faz entender que você é salvo, porque eu não vou querer cantar essa bola, eu vou esperar o Senhor conversar com a gente, porque a gente está aprendendo com o Senhor. Eu sugeri a temática, mas ninguém mais do que o Senhor para nos ajudar a entender, compreender, até tirar algumas dúvidas, porque tem pessoas que pensam assim, pastor, poxa, eu ajudo tanta gente, eu faço tanta coisa boa na igreja, eu ajudo o vizinho, e eu sou salvo, não sou salvo, pastor? A pessoa pode estar perguntando. Eu tenho meus pensamentos e a gente vai discorrendo por aqui. Mas esses dois textos, eles não são contraditórios, pastor? Eu ainda vou mais, vou aproveitar esse gancho teu aí, pastor Marcelo. Eu cresci ouvindo e ouço até hoje algumas pessoas dizendo o seguinte para mim, algumas não, muitas pessoas dizendo o seguinte: olha, eu não vou na igreja, eu não preciso dessa questão, essa é boa, né? Eu não preciso dessa questão de aceitar Jesus e ter que ficar lendo a Bíblia. Olha, eu não bebo, eu não fumo, não uso droga, eu nunca fiz mal nenhum, não traio minha esposa, eu cuido bem dos meus filhos. E de fato pode ser até verdade, né? Não, e é verdade, eu acredito. Sim. Se a pessoa está falando isso, eu acredito que sou eu para desconfiar disso. Mas isso é básico, como caráter de ser humano. Você conseguiu isso tudo? Nota 10 para você. A ideia é chegar e falar assim: legal, isso não fez mais do que a sua obrigação. Você não fez mais do que a sua obrigação. Isso é o básico, isso tem que ser feito mesmo. Nota 10. Você fez o básico. Todo mundo esperava de você isso. Entendeu? Sua família, sociedade. Dentro de uma sociedade organizada, dentro de uma sociedade civilizada, é exatamente isso que se espera. Casou com uma pessoa para cuidar dela, teve filho para cuidar dele, para dar amor, carinho mesmo, é isso. Trabalhar, ser provedor, é simples. Como diz o mineiro, né, é básico, isso aí tem que acontecer. Arroz com feijão. Arroz com feijão. Agora, daí para a salvação, é uma questão muito distante. Agora, quando nós pensamos na salvação, nós temos que entender dois princípios que são fundamentais para a vida cristã, que o primeiro é o princípio da justificação e o segundo é o princípio da santificação. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas nunca é demais, porque nós costumeiramente no andar da carruagem, na rotina do dia a dia,
a rotina da vida cristã é muito fácil perder o eixo e perder e se esquecer desses princípios, pastor Marcelo. É muito fácil você esquecer de como funciona a justificação. Aliás, é bem comum também eu conversar com pessoas que estão há muito tempo frequentando a caminhada da vida cristã e não sabem distinguir o fator justificação e o fator santificação. Tanto é que aqui na nossa igreja nós adotamos um sistema que é chamado de discipulado, que é o sistema de engajamento das pessoas na nossa comunidade de fé, onde a pessoa passa ali pelo menos de 10 a 12 semanas no mínimo, estudando os rudimentos da fé. A primeira lição, ela vai falar justamente sobre isso, que é o básico, é entender o processo de justificação e santificação. Então vamos lá, pensando nisso, eu quero buscar uma base bíblica aqui. Romanos 5? Romanos tem? Tá fácil aí? Tá fácil, pastor. Então lê para mim, por favor, Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos entender o que é o processo de justificação. Como funciona o processo de justificação? Primeiro, nós não, prestem atenção, você vai encontrar isso em toda a Bíblia. No Antigo Testamento você vai encontrar animais, cordeiros, sendo sacrificados, sem nenhum tipo eu estou aqui com uma ideia de avaria, sem nenhum tipo de defeito, né? E você tinha que encontrar animais que eram sacrificados, aí aquela ideia do sangue dele, de ter uma ideia de pureza, de purificação, apontando para o que haveria de vir, Jesus Cristo de Nazaré, puro, perfeito, imaculado, chegando na cruz do Calvário e ali derramando o sangue dele para quê? Nos justificar. Não existe auto-justificação. A pessoa se auto-justificar. Sou bom, não faço isso que o senhor disse, não uso droga, não fumo, não prostituo. Ela se auto-justificar, não existe isso em relação para com Deus, na fé cristã. E aproveitando, só para deixar bem esclarecido, irmãos, o pastor está querendo nos falar sobre a salvação. Só que ele está explicando sobre o processo da salvação, para deixar claro e fácil, para você pegar sempre rápido numa conversa, ou quando você for conversar com alguém, discipular alguém. Exatamente. O processo da salvação se iniciando através da justificação. É uma construção. É uma construção de uma ideia. Precisamos entender. A pessoa então ela não existe auto-justificativa para se aproximar de Deus. Não há possibilidade. Foi necessário que Deus fizesse um processo chamado kenosis em Jesus Cristo, que é o esvaziamento de si, o esvaziamento de toda a sua glória. Esse é o processo chamado kenosis. E ele vem então e tem a capacidade, a possibilidade de sofrer as mesmas dores, as mesmas agruras que esse corpo humano perecível que nós temos. Ele se submeteu a isso, para que, como cordeiro puro, perfeito, imaculado, repito, fosse à cruz do Calvário, entregasse a sua vida por nós, para que fôssemos justificados. Bom, então o processo de justificação, ele é unilateral. Uma pergunta, pastor, nesse contexto, segura até um dedinho assim. Então significa que nós todos estávamos condenados, éramos vistos por Deus como ímpio, e por isso que começa esse processo, quando a pessoa crê em Jesus, recebe Jesus, esse processo começa a justificação. Porque existe um dedo do diabo, do mal, do pecado, da lei apontando. Recaía sobre nós todo tipo de acusação. Você entende então, irmão, né, pastor? Exato. Essa ideia da justificação, porque somente Deus pode nos justificar, através disso que o pastor está falando aqui. Exatamente. Então, quando nós chegamos a esse processo, agora nós entendemos que a justificação ela é unilateral, ela é de cima para baixo, ou seja, ela é do céu para com o homem.
Simples assim. Ah, não, mas eu aprendi na religião não sei das quantas, não sei o que dá para justificar. Não, é antibíblico. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse. Não é possível o homem por si só se justificar. A justificação, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dizer em Romanos 5:1. E aí, olha gente, eu tive pensando nesse tema, da minha conversa com o pastor, abri um parênteses, com o pastor Marcelo, quando ele sugeriu esse tema, me veio assim, alguns versículos que são básicos. O cristão precisa saber decorado alguns versículos. Eu não sou muito bom de decorar versículos. Nós temos aqui o presbítero Ricardo, que é mestre. Ele tem um HD, um Google, assim, 1 tera, é o Google bíblico, 1 tera, né, de 1 ou 2 teras, que ele decora séries de versículos assim, em seguida é um negócio assustador. Eu fico olhando assim, eu falo, uau, eu queria ser assim. A minha cabeça, ela funciona diferente, ela funciona por blocos teológicos, né? Cada um tem o seu jeito de organizar o entendimento. Eu tenho dificuldade de decorar uma quantidade grande assim, de versículos. Mas tem alguns versículos que desde criança eu aprendi que você tem que ter decorado. Sim. Romanos 5:1 é um deles. Sim. Por quê? Porque vai tratar sobre isso. Exato, e nós temos uma questão chamada batalha espiritual, preste atenção. Salvação, ela não é uma lâmpada assim de cristal que você fica com ela e assim, olha, se eu tropeçar, se eu pecar, caiu, quebrou, perdi a salvação. Tem muita gente, muito religioso, sim. Que põe esse peso assim. A pessoa, eu tenho amigos, eu tenho um amigo, por exemplo, que pastor Marcelo, a esposa dele deixou ele no casamento. Ela resolveu sair de casa, foi embora, arrumou outro homem e foi embora. Mediante a chatice, a ignorância espiritual, a opressão, o peso, o jugo. Ela foi, eu não sei exatamente o motivo. Exemplos, né? Ela foi embora de casa. Agora, o meu colega, ele frequentava uma igreja, tradição desde da sua família. E de repente esse camarada saiu da igreja depois desse processo todo, começou a ter uns comportamentos estranhos. Eu fui lá bater um papo com ele e dar uma dura nele. Meu, o que está acontecendo? Uma coisa já estava indo ruim, agora você soltou o freio e desceu a ladeira de vez. E fui ter um papo assim de amigo mesmo. Sim. Ele é músico. E aí ele falou assim, meu, não tem mais jeito para mim. Eu falei, como assim? Não tem mais jeito, o casamento acabou, não vou mais pro céu e tal. Eu falei, mas quem te falou isso? Onde você aprendeu isso? Não, lá na igreja. Eu falei, não, mas peraí, meu amigo, pera. Eu te dou uma série de textos bíblicos aqui que vai mostrar que não é assim, não foi você que errou, não foi você que pecou, ela foi embora. Sim. É diferente, tem uma outra situação aqui. Você tentou, eu vi que você foi atrás, tentou. Não, mas a igreja lá prega essa doutrina. Olha que estupidez! E tem algumas, parafraseando o que o pastor está falando, que eu não sei se é essa mesma igreja de religião, nós não iremos citar nomes aqui, mas que diz assim, se a pessoa pecou o pecado para ele, que é chamado o pecado de morte, que é visto como um adultério, talvez você que nos assiste sabe do que nós estamos falando, não tem mais perdão, não tem mais salvação, perdeu a salvação, que é esse exemplo clássico que o pastor fez aqui, da lâmpada de cristal que quebrou, não tem mais chance. Coloca o calcanhar de Aquiles na cruz de Cristo, na obra maravilhosa da salvação, a obra vicária. Isso é um absurdo, isso é falta de entendimento da palavra de Deus. Então, o cristão ele precisa ter decorado isso, porque nós temos uma batalha espiritual, porque quando você erra, quando você pisa na bola, quando você comete um deslize, o acusador ele vai chegar para você e vai pôr o dedo na sua cara e vai falar, tá vendo? Você não pode, você é fraco, você isso, aquilo outro. Você tem que na hora puxar no seu HD a sua defesa e lembrar, olha, eu sou justificado pela fé. E é por causa dessa fé que eu fui justificado. Isso me traz paz para com Deus. Outro versículo que você tem que ter decorado. Então, Romanos 5:1. Olha, 1 João 1:9. 1 João 1:9. Lembra? Nossa, agora. Eu tenho ele decorado desde criança. Aprendi isso desde criança. São armas que você vai militar contra Satanás, porque ele vai tentar roubar a tua paz, minar a tua fé. Se ele minar a tua fé, ele abala a sua salvação. E depois de emendar no versículo 2 fica mais top ainda, né? Vamos lá. Quando emendar no capítulo 2, no versículo 1. Exato. Diz assim, se confessarmos, ou seja, tem que confessar, né?
Sim, tem uma condicional, se, e aí tem uma atitude, confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, quer dizer que pode ser mais que um. Sim, a pessoa está entrando no pecado na lama, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, é por isso que nos justifica, porque Ele é justo. Justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Opa! Ele não fala só de limpar de toda injustiça. Fala purificar. Deixar branco. Deixar branco. Tirar todo tipo de sujeira, todo tipo de mancha, todo tipo de crosta, porque é o que o pecado gera. Então a obra de Jesus Cristo, ela é perfeita, infalível. Maravilha. Não tem essa. Meia boca, só deu uma clareadinha. Agora tem um condicional no começo, tem, né? Tem um se fizer o quê? Confessar. Então é uma relação de ter o desejo da entrega, da renúncia e deixar de lado, entregar para lá a vida em pecado. Isso é muito importante ter esse entendimento. Bom, então esses são 2 versículos que você tem que ter decorado. Tem que ser versículos, tem que saber. Romanos 5:1, escreve na mão, entendeu? Põe um papelzinho, olha, põe lembrete no celular. Uma das ideias da pessoa decorar também, pastor, é você pegar e ler várias vezes. Né? Sim. Por exemplo, o pastor deu a ideia de Romanos 5:1, repita no mínimo, depois que acabar esse culto, esse estudo, várias vezes. Mas somos justificados. Aí vai repetindo, repita que você vai ajudar, vai guardar. Talvez não guarda como o HD do presbítero Ricardo. Mas alguns que é interessante que o pastor está falando, você vai conseguir. Não, tem uma quantidade mínima de versículos, porque nós estamos falando da salvação. Nós estamos falando importante da nossa vida. Exatamente, nós estamos falando da eternidade. Entende? Não é um tema paralelo ou histórico da Bíblia. Por exemplo, tem algumas coisas que dentro da ideia, da estrutura macro, eu posso discordar contigo. Normal. Você acredita em uma coisa, você pensa que tem uma linha de raciocínio assim, eu tenho outra. Isso não vai nos gerar nenhum tipo de atrito no sentido de heresia nem nada. Então, existem coisas que há uma latência para ver essa discordância de um tema ou outro. Agora, salvação não. Salvação é a célula máter. Nossa alma estava condenada ao inferno. Nossa alma estava condenada a ser eternamente jogada no inferno com Satanás e os seus anjos. Jesus Cristo mudou esse endereço, mudou essa sorte. É a coisa mais importante. Então a gente tem que ter esse entendimento. E alguns textos que nós estamos falando aqui, eles são bem relacionados a isso. Então, Efésios 2:8, você tem que ter decorado. Esse é básico. Pois pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus, é presente, é dádiva de Deus. Não adianta você fazer nenhum tipo de trabalho, de força, de obra. Porque se fizesse, sabe o que ia acontecer, pastor Marcelo? O que, pastor? Você ia se gloriar. Não, porque eu fui por causa de mim. Eu sou um cara que faz acontecer. Eu ajudo na igreja. Você pode até não pôr isso da boca para fora. Tem gente que até não põe a boca para fora. Mas quando encosta a cabeça no travesseiro, dorme sossegado. Não, eu faço bem, eu fiz, eu aconteci, eu cuido dos jovens. Se não fosse eu cuido das crianças, eu cuido das mulheres, eu cuido dos homens, eu cuido disso, eu cuido do prédio da igreja, eu dizimo, eu oferto, eu visito, eu ajudo a campanha do quilo, eu visito o pessoal no hospital, eu visito o pessoal na casa quando está doente, eu estou bem. Não? Está bem mal. Não. Nós só fazemos isso. Porque somos justificados. Uau. Pegou, né? Existe o diabo, o Satanás, apontando sempre. Você pecando ou não, ele vai querer dizer que você veio de Adão e você é fruto do pecado. E por isso Cristo, através da sua obra, porém, tem um detalhe nas condicionais, como o senhor disse, é pela fé. Você tem que acreditar na obra salvadora de Cristo, no que Cristo fez. Quando você acredita por fé e age demonstrando que você acreditou,
aí sim, não vai ser pelas suas obras. O que você está demonstrando é o resultado da sua fé naquilo que Cristo fez. Então a salvação, ela o pastor continua falando. Interessante, olha, porque a questão... Então, vamos pegar aqui, eu levantei uma aparente contradição entre Tiago 2,14 e Efésios 2,8. Interessante. Já caminhando para o entendimento macro, e antes eu quero abrir um parênteses aqui, lembrar você que você pode participar. Se tiver pergunta, tiver alguma consideração, alguma coisa, membros da igreja no WhatsApp, no grupo de WhatsApp da igreja, e você que está assistindo aqui, que não é membro, que quer contribuir com alguma informação, quer fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, quer participar conosco, você pode fazer isso aqui no nosso chat, aí, nos nossos comentários, ok? Perdão. Há uma aparente contradição em Tiago 2,14 e Efésios 2. Mas na realidade é o seguinte, pastor. Quando Tiago está falando sobre a fé, poxa, pastor Marcelo, você está falando que você tem fé, mas as suas obras não condizem. Eu só vou saber que de fato você tem fé se as suas obras aparecerem. E aí, se você for ver, na realidade é um complemento, é a mesma linha de raciocínio de Efésios 2,8. Por quê? A questão ela é a seguinte: eu só consigo fazer naturalmente essas obras como fruto da justificação que aconteceu pela fé em Cristo Jesus. A partir daí começam a surgir obras. E essas obras, elas não são feitas como muitas religiões têm por aí, como muitas ideologias têm por aí. Eu preciso fazer boas obras para que eu alcance um estado de espírito elevado. Não, o caminho é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. A pessoa está indo na contramão quando está pensando assim. E aí por isso ela precisa fazer boas obras, precisa fazer caridade. Eu tenho que fazer tanto de caridade, eu tenho que fazer tanto de boas obras, senão eu não alcanço um estado de espírito elevado. Não alcança mesmo. Não alcança mesmo. E eu vou dizer mais. Se ficar fazendo por fazer, nesse sentido, nessa via, está indo na contramão e não vai alcançar um estado de espírito elevado. Porque é a justificação. Através de uma atitude simples. E aí, vai uma dica. Eu já preguei sobre isso aqui, não me lembro há quanto tempo, sobre uma chave. Não sei se você já pode prestar atenção. Você vai entrar em grandes lugares. Se você for entrar em um grande museu, se você for entrar em uma grande galeria, você encontra portas de 2, 3, 5 metros de altura. 2 é comum, né? Na nossa casa já é 2 metros, 1,90, 2, sei lá, 2,10. Mas portas de 3, 5, 6 metros de altura, aonde você adentra a grandes galerias, aonde você adentra galerias de arte, aonde você consegue entrar em grandes museus, aonde tem grandes relíquias, coisas de valores inestimáveis. Você só consegue entrar pela porta. E para que essa porta se abra, você precisa de um acessório bem pequenininho chamado chave. Preste atenção. Para você adentrar as galerias maravilhosas do amado Espírito Santo, para você adentrar as galerias que o Senhor Jesus tem preparados, já estão preparadas para mim, para você, só consegue se entrar. Veja que Tiago vai falar sobre essa palavrinha, sobre essa chave chamada fé. Você vai encontrar o Paulo falando sobre essa chave. Você vai entender que você só é justificado através da fé. Eu me lembro. Se fosse trocar a palavra de fé, pode colocar uma palavra-chave. Nessa ilustração que o pastor está dizendo, e que não vai esquecer a linha de raciocínio quando ele disse eu me lembro, mas se eu trocar essa palavra fé e colocar a palavra-chave, dá na mesma. Jesus é a porta, passou por ele e vai para o céu, salvação. Então, se a pessoa troca a palavra fé, põe chave e dá na mesma.
Jesus a porta, você vem com a chave, com a fé, porque você sabe que aquela porta pode se abrir. É uma porta, ela serve para se abrir, ou continua fechada. Você quer que ela continue fechada ou aberta? Então você já tem a chave, você recebeu a chave. A chave está aí, mas depende de você pôr ela em ação, ou seja, virar. Exato. Eu tenho um colega maestro, muito famoso, e eu me lembro que eu resolvi me aproximar, além das questões musicais, eu descobri que ele professava uma religião oriental, e um camarada que tinha uma ideia, uma ideologia de busca por algo que faltava no seu interior. E eu fui me aproximando, e um dia nós startamos um assunto desse que durou uma tarde inteira com pão de queijo, café, chá. Isso começou ali pelas 2 da tarde, foi até as 6, 7 da noite. E fomos indo, e quando eu cheguei em Romanos 5:1, eu falei, é muito simples. Você só precisa ter fé, e você precisa, peguei o outro texto, né? Com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor. Você alcança outro nível. Ele falou, eu falei, é só isso. E você reconhecer a divindade de Jesus, que os seus pecados são perdoados por Ele. Ele olhou para mim e ele falou, é muito fácil. Eu falei, mas quem disse que é para ser difícil? Não é verdade? Já foi difícil um dia. Eu falei, mas quem disse para você? Ele falou, não entra na minha cabeça. Para mim, eu preciso fazer algo mais. Eu falei, não, já foi feito isso de cima para baixo. Justamente porque você não consegue fazer. Veja, e toda essa ideologia está traçada, está intrínseca na ideologia dessa religião, e milhares de pessoas ao redor do mundo estão seguindo isso. Que ele precisa correr atrás para alcançar um ponto de iluminação. Não, a nossa iluminação é o sol da justiça que brilha, e ele é mirado para nós, e assim nós somos alcançados, e somos como pequenos luzeiros em meio às trevas, por causa do brilho e do esplendor da sua glória que se reflete em nós. Veja, são situações que estão aí, um homem extremamente inteligente, um homem extremamente culto, de um alto padrão cultural, com um bloqueio desse. O inimigo cegou a mente dele. Nós sabemos disso pela palavra de Deus, que o inimigo cegou a mente dele, não consegue entender essa simplicidade do Evangelho, é ter fé no processo da justificação e professar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. A partir daí, pastor Marcelo, vai fazer sentido o texto de Tiago. Porque agora eu entendo que o Senhor Jesus está me levando a um outro nível espiritual, e por consequência há uma coisa chamada fruto. E aí é onde o Tiago está batendo. O seu fruto não condiz com a sua fala, porque você está falando, mas está nascendo outra coisa. Não está nascendo o que está falando, não. Está produzindo outra coisa. Você diz algo, mas está vivendo outra coisa. Você está pronunciando, mas não condiz com o que você fala. Pois é. João vai dizer o seguinte, na carta dele, olha, se você disser que não peca, já se fez mentiroso. Ou seja, já está pecando. Agora, é interessante entender isso, por conta desse entendimento também que há no nosso meio, de que a salvação, ela é uma bolinha de cristal que se cair, quebrou e está fragilizado. Nós precisamos entender que, quando João está falando isso, é sobre viver, não viver deliberadamente na prática do pecado. Porque aquele que é salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, peca, mas ele peca e logo se arrepende. Ele fala, opa, isso feriu um princípio, isso deixa com que Jesus, faz com que Jesus fique triste, isso deixa o Espírito Santo triste, e eu tenho prazer em ver o meu Senhor feliz, sorrindo,
para mim por conta de estar alinhado com os princípios da sua palavra. Isso é muito interessante. Sim, muito interessante, porque a pessoa, de fato, ela entende que ela não deve viver naquela prática, ela foi justificada. E como que ela vai querer se sujar novamente? Como que ela vai querer errar novamente? Se uma vez ela já foi justificada. E é interessante que o texto que o senhor pediu para ler lá em 1 João, vai falar sobre isso. Que se você confessa, se você faz esse processo também para receber o perdão, a justificação, tendo fé, Ele vai te limpar. Ou seja, poxa, você já está limpo. Você quer se sujar de novo por quê? Aí, quando você começa a exercer a sua fé, você começa a ter força, você começa a ter sabedoria, prudência. Porque se você sabe que ali tem uma poça suja, cheia de lama, e você já passou por ali um dia, qual que é o seu dever? Não passar por ali, se desviar dali. Mas não, parece que tem pessoas que têm prazer, né, de passar pelo mesmo caminho e dar volta nos mesmos lugares. Ou seja, sai de perto da sujeira, fica longe da sujeira, não ouça a sujeira, não veja a sujeira, não fale da sujeira, não viva a sujeira. Isso vai te manter limpo, justificado. Senão, o processo de justificação é um só. Deus já fez esse processo, está lá pronto. Agora você toda vez vai ter que ficar buscando esse processo, né? É complicado. Você já foi justificado. Receba isso, acredita nisso, viva isso. Não é interessante a pessoa voltar a ficar suja de novo. Para isso ela tem que ter essa prática do que Tiago está falando, ter atitudes, né? Viver uma vida diferenciada, com sabedoria, com inteligência espiritual, para que ela não se suje, porque é tão difícil, não para com Deus. O processo de limpeza não é difícil para Deus em justificar e limpar o homem. Foi na cruz do Calvário quando Jesus fez isso. Mas agora um homem que uma vez foi perdoado e viver uma vida boa em Cristo, aí depois ele vai e se suja de novo, pastor, pega de novo sobre ele. É como se começa do zero no bom sentido, né? Assim a pessoa tem que ter, é lógico que a misericórdia de Deus, a benignidade, mas o conselho da igreja, da Bíblia, de Deus é essa: fuja da aparência do mal. Se alguém já te falou que ali tem uma sujeira, fuja dali. Aí nós estamos entrando agora no segundo passo. Porque o primeiro passo, então, ele faz a seguinte questão: a justificação é de cima para baixo, não podemos fazer nada, é um presente, simplesmente recebemos, olhamos, acreditamos, e aceitamos. Falou, opa, legal, e agora? Bom, agora tem um segundo passo. Para você se manter assim, tem um segundo passo. Tem um segundo passo, que chama-se santificação. Opa, então funciona assim, que é usado que você acabou de falar. Eu entendo agora o que é uma vida da prática deliberada do pecado que me afasta da comunhão com Deus. Entendo que Jesus vem e restabelece essa comunhão com Deus. E com isso eu sou retirado da prática do pecado, de viver uma vida pecaminosa. Então agora eu ando próximo, segundo o padrão que ele estabelece. Agora é o seguinte: qual é o processo de santificação? Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que não amava pratique, comece a amar. Então nós vamos encontrar entendimento, porque é interessante, quando você está fora desse propósito da justificação, está fora, vou chamar isso de uma cobertura, de um teto da justificação que te protege, você parece que não enxerga que a vida de pecado, ela é danosa. É muito comum você ver pessoas cansadas, fala assim, puxa, eu estou cansado de viver. E você não sabe, e a pessoa não consegue identificar qual é o problema. Você sabe, puxa, o pecado é algo que traz esse peso, esse fardo, esse cansaço, essa fadiga espiritual. E a pessoa por fora está bem, mas você vê que a pessoa tem uma fadiga espiritual. Ora, agora, essa pessoa, quando está debaixo desse entendimento, desse clarear da justificação,
ela entende, fala, bom, peraí, agora tem uma parte minha que é um esforço, não para a salvação. Ótimo, bem colocado, pastor, é verdade. Mas há um esforço em não praticar aquilo que desagrada, não praticar ao Pai, não praticar aquilo que me afasta do processo de intimidade, comunhão com Deus, que é o propósito. Porque olha, é muito interessante, quando você olha lá em Gênesis, você vai ver que todos os dias, num momento do dia, numa certa hora chamada viração do dia, Deus vinha bater um papo com Adão. E aí, Adão, como é que é? O que você fez hoje? Olha, aquele animal ali, eu dei um nome para ele. Qual? Aquele ali, ó, que ruge forte, ó, faz aquele sonzão, tem aquela barba grande e tal. Todo mundo respeita ele por aqui. Qual é o nome? Leão. Puxa, já pensou todos os dias? O nome disso é intimidade. Eu só sento e bato papo e converso com recorrência com quem eu tenho intimidade, comunhão, com quem o assunto é legal. E vamos e ganhamos, tem gente que não é legal o assunto, né? Sim. Você até pode gostar da pessoa, tal, pessoa legal, mas o assunto não dá Não flui. Né? Então, aí, naturalmente, os assuntos acabam sendo superficiais, não entra no rol do fórum íntimo que você tem. Até porque não tem como mesmo colocar muita gente no rol do fórum íntimo, senão deixaria de ser fórum íntimo, né? Então, você encontra uma relação de Deus para com o homem diário, aonde ele estabelecia essa comunhão. Com o pecado, ele não pode ornar com o pecado, então aí há esse distanciamento, esse afastamento. Com Jesus, naturalmente volta essa comunhão, o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, justamente para que esse processo lá do Éden fosse restabelecido. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai nos ensinar, que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e depois vem o segundo Adão, que é Jesus, na tipologia. Jesus, ele vem e tira o pecado do mundo, ou seja, agora há a possibilidade dessa comunhão. Então, por isso que é um raciocínio que nós temos que desenvolver. Então, agora as minhas atitudes, elas não vão depor contra esse estado de comunhão. As minhas atitudes, pastor Marcelo, eu pondero, e quando eu cometo alguma atitude, Eu fico muito mal. eu fico mal. Fico triste. Por que eu fiz isso? E eu logo tento fazer o quê? Corrigir. Rapidamente. 1 João 9. Rapidamente. Eu vou, confesso, e ele vem, me purifica, porque ele é justo, ele me purifica desse pecado. Então o Senhor está nos ensinando, falando que no processo da salvação, a primeira atitude, o primeiro passo na justificação, nem tem como de fato a pessoa ter intimidade, comunhão. Ali demonstra também o amor de Deus, que vou te justificar, te justifiquei. Mas para que você tenha relacionamento comigo, intimidade comigo, você precisa agora desenvolver, processar, ter atitudes de santificação, viver uma vida de santificação. Ou seja, para quem está nos assistindo em casa, se a pessoa foi justificada e não exerce, não vive uma vida de intimidade, talvez ela olha para o pastor, para a irmã, para alguém e fala, nossa, eu queria tanto ter a intimidade que ele tem com Deus, eu queria tanto ter a intimidade que ela tem com Deus, eu também queria ter. Então significa que ela está no processo de santificação, porém, como já diz, é um processo, uma profundidade ou uma altura, a pessoa tem que caminhar mais, andar, para que ela consiga ter essa intimidade, através do processo de santificação. Aí é o segundo passo, então. Primeiro passo, recebemos a justificação. Opa, fui achado. Me encontraram, eu estava perdido. Exato. E estava com o dedo de alguém me acusando mal, a lei, e agora esse dedo foi tirado, foi mostrado as duas mãos furadas. Exato. E a partir de agora, então eu começo a caminhar. E é interessante, o autor de Hebreus, ele vai falar o seguinte, olha, olhando
para o autor e consumador da nossa fé. O que está por trás disso? Eu olho para aquele modelo, eu falo, bom, eu quero parecer com esse modelo. Agora o que eu faço? Eu vou, aí é a nossa parte, mas não para a salvação, para a santificação. Para a salvação, eu não tenho o que fazer. É a justificação que me leva para tal. Agora, a santificação é um processo ao qual eu me interesso em deixar as práticas do velho homem, em deixar as práticas anteriores à justificação, e agora eu entro num processo de limpeza, de esforço e atitude mental que me leva ao espiritual, que vai me trazer limpeza no corpo, na alma, no espírito. Esse processo de santificação vai levar a outros processos, que eu não sei se o processo do tempo de 1 hora vai dar tempo de falar desses processos, mas acredito que o pastor pode dar uma pincelada depois. Quer dizer que então teve a justificação, a santificação, que vai ser gerado um relacionamento, uma intimidade, uma limpeza, uma consagração, e isso também vai levar a outro processo, né, pastor? Que é o reger, né? A regeneração. A pessoa ela começa na justificação, que é de Deus para o homem. Agora é do homem para com Deus, um relacionamento, porque Deus é o maior interessado em ver o homem santo, sim, separado, consagrado. Mas e aquele hábito? E aquela prática? Porque uma coisa é a pessoa desviar do caminho sujo, outra coisa é estar impregnado nela o desejo de passar por ali. Como vai fazer nesse processo da santificação? Aí vai ter também, acredito, um outro processo, que é isso que eu disse, que depois em outro momento o pastor pode citar, que vai ajudar a pessoa a ter outra mentalidade, outro pensamento, outros valores, outros princípios, outra mudança de comportamento, de caráter e assim por diante. É demais. Eu amo a Bíblia e ela vai nos instruindo, é por isso que você não pode perder toda quinta-feira. Deixa eu fazer aqui mais um merchan, pastor. Toda quinta-feira, às 7:50, roda dos esclarecedores. Chegam umas perguntas, parece, pastor? Pode seguir que eu estou pensando aqui, estou organizando. Ok, e aproveitando aqui o ensejo, deixa eu já reforçar para vocês, irmãos, vocês podem participar, tá? Com perguntas, tá? Vocês podem também fazer isso no grupo da igreja, você que é membro, e também você que está nos assistindo, né? Da onde você estiver, nos comentários, o presbítero Roberto está aqui, está anotando tudo, e está fazendo aqui esse lindo trabalho de passar aqui para o pastor, para a gente atender vocês. Meus irmãos, é interessante a gente não esquecer isso, tá? Como o pastor disse, é muito básico e parece que é difícil de gravar, não é? Você é salvo pela graça, ok? E nesse processo que você é salvo pela graça mediante a fé, ok? E isso não vem de vós, como diz o texto, é dom de Deus. Outro versículo diz, para que ninguém se glorie. Mas esse processo da salvação, ele se iniciou com a justificação. Você foi justificado pela fé e agora você entra no processo da santificação. É interessante você lembrar o que diz em Hebreus, ok? Que sem santificação, é sério, vou repetir de novo, guarda na alma e no coração, veja a importância disso. Sem santificação, porque a pessoa, uma vez justificada, ela tem que continuar nesse processo, ela tem que se permitir o processo rolar, desenvolver, aceitar, porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, ou seja, Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado no pecador. Então esse processo de santificação vai fazer com que a pessoa não peque mais. E se pecar, de imediato vai se arrepender. Ela não vai enaltecer e achar glorioso. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Né, pastor? Fato. É isso. Chegou uma pergunta aqui, muito interessante. A pergunta é: como explicar Hebreus 6, de 4 a 6? Porque é impossível. O texto diz o seguinte, esse texto é bem contraditório, é um texto bem contraditório, mas é bem interessante porque a gente já desenvolve a linha de raciocínio e já mata isso aqui. Diz assim, olha, é impossível, ele está afirmando, está no afirmativo aqui, tá? É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus. Olha quanta coisa boa, né? E os poderes do mundo vindouro, tem a ver com dons, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignominia. Bom, a pergunta aqui é a seguinte: por que é impossível isso? Por que uma vez, acabamos de falar, eu penso que essa pergunta vem do presbítero Roberto, eu penso que essa pergunta deva ter surgido justamente porque eu falei da questão do pecado e a salvação que João fala, né? Aquele que fala que não peca mente, e falei que a salvação ela não é nenhum tipo de uma lâmpadazinha, uma bolinha de cristal que caiu e é frágil. Agora, vamos lá. E aqui ela está falando o seguinte, o autor de Hebreus está falando, olha, é impossível aquela pessoa que um dia provou o dom celestial, conheceu a boa palavra de Deus, andou no meio do povo de Deus, provou dos dons, conheceu o Espírito Santo, é exatamente o que ele está falando, é um nível macro de desenvolvimento e conhecimento da pessoa, da manifestação da pessoa de Jesus Cristo. E aí essa pessoa vai e cai. Pastor, me permita rapidinho, eu preciso falar isso porque talvez a versão do Senhor fala cai, mas eu acho que na maioria das versões de quem está em casa assistindo, porque faz toda a diferença até nessa resposta que o senhor está dando, a versão assim, acredito original que muitas versões usam é recaíram, ou seja, porque eu caí, como diz a Bíblia, seria do homem. Agora essa ideia é para essa pessoa que está desfrutando de tudo isso. E se fosse colocar uma palavra, seria apostatar. Recaiu. A ideia no grego aqui, ela tem por trás exatamente isso. Bom, essa pessoa agora ela não consegue se restabelecer. É impossível. E está na afirmativa ali, está falando que é impossível. Ponto, acabou. Se a Bíblia está falando que é impossível. Então, peraí. Quer dizer que a pessoa, então, quando ela cai ou recai, ela não tem mais possibilidade de voltar? Vamos entender bem a profundidade do texto, porque aqui pode nascer, e por aí nascem muitas heresias na interpretação desse texto, tá? Então precisa entender o seguinte: o conceito do que está por trás disso é a apostasia. É a pessoa conhecer isso tudo, e de repente ela vira, só tem um jeito, gente, porque aí está falando sobre o Espírito Santo. Veja, a única pessoa que nos leva a conhecer Jesus Cristo, a obra da cruz, a iluminação do texto bíblico, tudo isso se faz pela pessoa do Espírito Santo. Ponto. Ele quem nos revela Cristo, é Ele quem nos dá dons, é Ele quem nos revela o Pai, é Ele quem nos leva ao Pai, é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é Ele quem faz todo esse trabalho, é Ele que é o nosso paracleto, é Ele quem é nosso ajudador, é quem está do nosso lado, é Ele quem é o nosso advogado, é Ele quem está o tempo todo fazendo essa obra, é Ele quem dá dons aos homens, é Ele, é o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis. Exatamente, é Ele. Agora, veja, se eu viro as costas para a pessoa do Espírito Santo, é o que está acontecendo, é isso, apostatar, é virar as costas para a pessoa do Espírito Santo. Não tem jeito, é impossível. Você rasgou o passaporte que te fazia a condição de dar entrada no céu. Você só entra no outro país, você só entra nos Estados Unidos, se você tiver um passaporte, e esse passaporte ainda tem que ter um visto autorizando você a entrar lá. Então, quando eu pego esse passaporte e rasgo ele, eu ignoro esse passaporte, eu não tenho condição de entrar nos Estados Unidos. Estou pegando um exemplo muito simples. Mas esse exemplo é profundo. Enquanto o senhor fala, minha mente raciocinando, pelo amor de Deus, um exemplo mais simples e tão profundo desse, porque é o seguinte: se esse passaporte é a salvação, quantas vezes Jesus morreu para as pessoas serem salvas, pastor? Uma única. Então quer dizer que ele deu um único passaporte. Exato. Então o pastor disse, e ele falando, minha mente aqui, parece que é simples, não é não.
que está falando é profundo esse exemplo. Por quê? Se o passaporte fala sobre a salvação carimbado com o sangue de Jesus, e foi só um passaporte, significa que antes de receber o passaporte, não, valoriza, porque só tem esse. Para você entrar nas mansões celestiais, na Jerusalém, onde você vai viajar, só tem esse passaporte. Aí se você vai e rasga o passaporte... Exato, porque o processo de apostasia, ele acontece da seguinte, não se esqueçam, o entorno que está por trás do pano de fundo aqui é uma atitude apóstata. Apostatar, afastar, ignorar, ou seja, perder a crença em. Então, o que acontece é que você dizer o seguinte, não, eu não acredito em mais nada disso. Vira as costas. Opa, você pegou a chavinha da fé, você jogou fora. No oceano, sem como você jogou fora a chavinha da fé, você perdeu a chave, você rasgou o passaporte, jogou na lata do lixo. Porque a ideia não é pegar a chave e deixar no canto, onde esteja fácil acesso seu. Isso é falta de desleixo, isso é falta de compromisso, falta de responsabilidade. Aqui o passaporte, ó, tá aqui, a qualquer momento está no meu alcance o passaporte. Exato. É falta de respeito, de desleixo, deixar o passaporte, a chave aqui. Não está na minha posse mais, mas está aqui. Agora eu pegar e rasgar o passaporte, na hora de passar no consulado... Então eu aboli do meu senso de crença toda a obra do Espírito. Aí sim o autor de Hebreus vai falar, é impossível. Por que é impossível? Não há outro passaporte. Então, é impossível, ponto, simples assim. Está respondido, Roberto? Beleza. Temos mais alguma pergunta? Uma participação? Bom, da minha parte, eu penso que, entendendo desse entendimento, que agora a minha vida, ela é uma construção onde eu preciso olhar para o ano passado e ver que eu esforcei, não para ser salvo, mas para ter comunhão, unidade, e melhorei um pouco. Eu tenho que olhar e falar assim, opa, aumentei 1%. Eu tenho que olhar para o dia de hoje, o dia de ontem e falar, melhorei 0,5%, 0,25%. O detalhe é se tiver alguém em casa falando assim, pastor, eu queria estar respondendo aqui no senhor. Você tem essa possibilidade, através desse culto, dessa reunião, dessa transmissão. Talvez a sua avaliação não tenha a mesma resposta que o pastor tem. E fazer o que então? Vamos caminhar, vamos andar, vamos ter essa mentalidade. Se você olhou um ano para trás e você, pastor Fernando, eu queria ter pelo menos esse 0,5% que o senhor disse. O que a pessoa tem que fazer? Tomar atitude, zerar a fatura e vamos começar. Para que o ano que vem ela possa olhar um ano para trás. É isso. Atitude. Não ficar esperando acontecer, né? Temos que fazer as coisas acontecerem. Está na nossa mão. A autoridade já nos foi dada. O problema da salvação está resolvido. Da nossa condenação não há mais. Está zerada essa fatura. Estamos com saldo. Entendeu? Não tínhamos nem conta. Agora nós temos conta, temos saldo. Está tudo certo. Chegou aqui. Olha quem está participando aqui, o mestre, meu amigo, pastor Carlos Eduardo. Olha aqui, ó. Ele, tá vendo? Ele é o nosso Google bíblico ambulante do grego. Não qualquer Google, é o Google do grego ali, ó. Ele já veio aqui, ó. Obrigado, pastor Carlos Eduardo. Ó. O verbo grego é parapipto. Acho que é isso, parapipto. Cair de lado, desviar-se. Cometer apostasia. É isso. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Eduardo. Gratidão pela sua participação, sempre somando conosco aqui. Gratidão pelo teu tempo conosco aqui, né, meu amigo? Então, esse entendimento, agora desse processo, depois da justificação, agora o processo de santificação é isso. Puxa, eu olhei e meu saldo ficou meio negativo. Eu acho difícil. Mas, se o seu saldo ficou negativo, você fala, puxa, decresci 1% em relação ao ano passado. Ora,
tá aí, você não tinha nem conta, você não tinha saldo, você não tinha nada, o Senhor te deu conta, o Senhor te deu saldo, você é salvo em Cristo Jesus, Ele já fez toda a obra por você, agora você faz o sistema contrário. Bom, agora eu trabalho, eu produzo porque eu tenho comunhão, eu tenho intimidade, eu tenho agora uma coisa que você vai desenvolvendo chamado fruto do Espírito, e aí naturalmente você faz as obras, porque não para que você alcance um estado de nirvana, você não vai fazer as obras para você alcançar um estado melhor ou para alcançar a salvação, não. Agora você faz as obras justamente porque você é salvo. E vai ser natural. Natural, você tem fé, você é uma pessoa que a fé ela ativa essas questões, entendeu? E não verbal, não vernáculo, não a verborragia, são questões de ortopraxia, como eu disse semana passada, eu disse aqui no encerramento do ciclo com o presbítero Roberto, que ele estava participando aqui. A gente sai do campo da ortodoxia, da conversa da falácia, bonita, vou ser bem popular, do blá blá blá, teológico, um monte de coisa. Não, e a gente começa a agir. Entendeu? Não, teológico eu digo religioso, não é teológico a palavra que eu queria dizer a coisa da religião. Religiosidade, isso, obrigado. A ideia é, nós temos uma ortopraxia, o Evangelho ele é ortoprático, ele nos impulsiona a fazer, você ver a necessidade e você interagir, você suprir, você se envolver. O amor leva a isso. O amor nos impele a isso. Quando você olha para Jesus, tem um livro muito interessante, fica até a dica para vocês, Charles Swindoll, um clássico chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Poxa, diariamente eu tenho a possibilidade, diariamente todos nós temos a possibilidade de tomar algumas atitudes, e aí você fala, poxa, peraí, nessa situação, como que Jesus se comportaria? Se nós fizermos essa pergunta diariamente, já dá um up, rapaz, é um nível de conflito interno, de pedido de ajuda e tal. Opa, aí você já começa a não viver mais no senso comum. Tá chovendo pergunta, participação, e façam isso mesmo. Já estamos quase acabando, mas dá tempo ainda do pastor fazer ali as colocações, as leituras. Mas participem sempre, tá, gente? O fim dos tambores. Deixa eu entender a pergunta aqui. Roseli faz uma pergunta aqui. Obrigado, Roseli, por participar. Sempre perguntas inteligentes. Sempre perguntas inteligentes e interessantes. Há algum motivo de não se ter a salvação? E ela fala, lembro de o suicídio. Ponto. Está aqui. Tá? Esse é um. E o outro, o pior deles, porque não dá tempo da pessoa se arrepender, pedir perdão. Né? A minha visão, há uma linha de cristãos que acreditam que quem se suicida ainda está salvo. Eu, Fernando Martins, tenho dificuldade de acreditar nisso. Eu penso como o senhor. Eu tenho dificuldade. Dentro do meu entendimento bíblico, eu tenho dificuldade de entender da pessoa que se suicidou. Ela tirou a vida, então ela cometeu um auto, não sei se existe isso. Pastor Eduardo aí no seu ápice, na sua fineza da língua portuguesa, pode me ajudar talvez com isso. A pessoa se assassina, né? Então um assassino, ele não herda o reino dos céus, não tem como. Ele acaba de cometer um assassinato, de tirar uma vida e não tem tempo de se arrepender. Diferente, por exemplo, pastor Marcelo, se eu cometo um assassinato e eu me arrependo disso, peço perdão, eu vou ter que pagar perante a lei dos homens, mas para a salvação há o processo de perdão, sim, porque nós somos perdoados de toda a injustiça. O sangue de Jesus Cristo nos perdoa de toda a injustiça. Agora, se eu tiro a minha própria vida, não deu tempo de eu pedir perdão, de eu me arrepender, certo? Tive até uma vez uma discussão no bom sentido, né? Com um pastor
que acredita que o pessoal tem a salvação mesmo se suicidando. Eu particularmente, eu tenho dificuldade de acreditar. Então, o outro motivo, Roseli, é o que nós falamos quase agora aqui, dentro da pergunta do presbítero Roberto em Hebreus, ali que ele acabou de passar, e eu expliquei, não vou explicar tudo de novo, tá? Esse é o outro motivo, que é impossível, não tem jeito, está escrito ali na afirmativa. A segunda aqui, essa vai para você responder, para eu tomar uma água, vamos lá. Se uma pessoa que caiu em pecado se reconciliar com Deus, mas diz que não consegue manter a reconciliação, ela foi perdoada? Como permanecer na fé? Uma pessoa que foi perdoada, que foi justificada, foi salva. Marlene, Deus abençoe. Uma pessoa que foi salva, foi perdoada, automaticamente, se de fato ela foi salva, ela foi perdoada, ela vai se permitir, processo por processo, justificação, santificação, e entra nessa pergunta, que é um outro processo que não dá tempo de falar hoje, mas sobre regeneração. Se a pessoa não permitir o processo da regeneração, se ela não adentrar, porque tudo é questão também de renúncia, porque até Jesus, para oferecer a salvação, ele entrou nesse processo, qual? De renúncia. Ele renunciou a si mesmo, sua vontade, abriu mão. E hoje a nossa geração está iludida porque ela quer tudo na facilidade, não quer pagar o preço de nada. E nós não estamos falando de pagar o preço da salvação, é pagar o preço da renúncia, é você abrir mão da sua vontade. Quando você, eu tenho certeza que é uma questão que a irmã levantou, mas que engloba muitas pessoas, né, que tem essa dúvida. Quando você, meu irmão que nos assiste, minha irmã que nos assiste, não consegue viver o processo de mudança, de firmeza, é porque em algum desses processos você não se permitiu passo a passo. E se você se permitiu e chegou no processo da regeneração, é onde você vai ser muito confrontado com você, com o seu eu, com o seu ego, com o seu orgulho e assim por diante. Então, acredito, pastor, respondendo essa pergunta, é isso. Se a pessoa não consegue ficar firme, é porque ela não permitiu, não experimentou o processo de renúncia, o posicionamento de renunciar à sua vontade, de virar a face, de caminhar uma légua a mais, de ter 2 pães e dar 1. E tudo isso está no pacote da renúncia. É você renunciar, aí você vai desfrutar. Aí você consegue virar e falar assim, ó, eu tenho tudo para parar, mas eu não paro. Eu tenho tudo para desistir. As pessoas falam para mim sair da igreja, mas você não faz isso, porque a regeneração mudou a sua mente. Teve uma palavra grega que se chama metanoia, mudança de mente. Então o que vai fazer diferença na sua vida é metanoia. Mude a sua mente, permita que a regeneração mude, não só o seu comportamento na sociedade, a sua mente principalmente. É que é muito profundo todos esses assuntos, né, pastor? Mas dando uma pincelada, basicamente é isso. Dentro do processo da santificação, dentro dessa resposta, né? Dentro do processo da santificação, entra essa questão da renúncia. Agora eu sou livre em Cristo Jesus. E eu tenho que entender isso. Não tem mais acusação. Acusou, rebato com Romanos 5:1, 1 João 9. Acusou, rebato com Efésios 2:8. E aí você vai tendo uma série de textos bíblicos que vão te blindando dessa acusação. Agora, eu opto crescer ou não. Aí é a opção, porque agora eu sou livre. Agora eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus, agora eu sou livre para crescer ou não crescer. Eu não tenho mais o diabo ele não exerce mais poder sobre mim. Então, é muito comum eu ver pessoas na caminhada cristã falando, eu não consigo crescer. Não consegue porque não quer. Não consigo parar com cigarro. Vamos citar nomes aqui, isso engloba geral. Não consigo parar de fumar, não consigo, eu não consigo sair de um bar, tomar uma gelada, eu não consigo parar de com a pornografia, como esses dias no Tiago, o jovem trouxe uma ilustração legal, eu não consigo parar com isso ou aquilo outro, ou seja, calma aí, o Evangelho não é suficientemente poderoso
para te ajudar, você parar. Eu não estou falando que seja fácil. Sim, eu não estou falando que seja fácil. Sim. É uma luta. O apóstolo Paulo, eu não estou me subestimando. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, esse aí, eu não consigo fazer. O mal que eu estou querendo me apartar dele, faço o bem que eu estou fazendo. Mas você vai vendo no processo da caminhada do Paulo, um camarada que de repente, o mesmo Paulo chega uma hora que ele fala assim: ó, dá uma olhada para mim, pode me imitar. Ele chama a responsabilidade. Pode me imitar porque eu sou imito a Cristo. Imitador de Cristo. Olha para mim, me imita. Olha que responsabilidade, cara. Ele está falando, se você me imitar, você está bem na foto. Você vai ser igualzinho, não a mim, a Cristo. Vai ser igual a Cristo. Então você percebe um processo. Você encontra Paulo no começo. Vamos aproveitar o Paulo aqui para fazer esse desfecho. Estou dentro da resposta aqui. Você encontra Paulo no começo do ministério dele. Eu, Paulo, o maior dos apóstolos e tal, e sou... Não consagrado pelos homens, por Jesus Cristo. Eu tenho credencial A, B, C e tal. Você pega o Paulo fazendo ali toda uma... avocando para si, procurando posição, né? Não, eu estou aqui, é o seguinte, põe o credencial na mesa, você vê o camarada dando carteirada, né? Como a gente diz aqui no Brasil. Aí você vai vendo que vai passando o tempo do ministério, chega um tempo do ministério dele já maduro. Eu, o menor de todos, o menos capacitado. Ele muda o posicionamento. O nome disso é maturidade. A ponto de ele dizer de se considerar como esterco, não por questão pecaminosa. Como que não tem mais importância, valor, não tem esterco, não tem valor, não sou eu. Olha, não tem, quem tem que aparecer não sou eu, é Cristo que tem que aparecer. Você vai vendo que a mentalidade dele é uma mentalidade de progresso. A santificação, entenda isso, ela é uma ideia, é um conceito, não é uma ideia, ele é um conceito de progresso. Então é difícil eu entender que a pessoa ela fica acreditando eternamente num peso que teve lá atrás, na acusação do inimigo. É falta de conhecimento da palavra, de quem nós somos em Cristo, da libertação em Cristo, porque isso me fortalece, isso me traz credenciais para crescimento, para desenvolvimento, para melhoria. E aí essa parte é uma parte que cabe a mim. Não vou mais fazer isso, vou melhorar. Como que eu faço? Eu preciso fazer o quê? O que eu gero a intimidade? Oração. Quem decide se eu orar mais ou não? Eu. Não é você. Só eu. Não é você, pastor Marcelo. Sou eu que decido orar mais ou não. Quem decide fazer eu ler a Bíblia mais ou não? Eu. Não tem, o inimigo não deixa eu ler a Bíblia, tá? Essa é a desculpa mais fácil. O inimigo não deixa eu jejuar. Ou não tem tempo. Eu não tenho tempo. O ideia não tem tempo. Aí você vai encontrar um pacote, uma lista de A a Z. O nome disso é desculpa. Não tem jeito. Então, eu decido melhorar em Cristo Jesus. E eu tenho atitudes para tal. O nome disso é maturidade, gente. Não dá para a gente ficar o tempo todo com papinha, o tempo todo com leitinho, não. A gente já tem que começar a comer feijoada, comida sólida em Cristo Jesus, crescimento do Evangelho. Nós precisamos desse posicionamento. É mais pergunta aqui, meu Deus do céu. Uau! Chegando, tá chovendo. Vamos lá, quem mandou essa? Não fui eu. Eu tô mais um versículo para acrescentar, passou lá. O versículo 3, João 3,20. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ótimo. Gratidão. Uau, gente! 9h10 já. Pastor Marcelo, valeu. A todos vocês que participaram conosco, Deus abençoe cada um de vocês. Tem alguém aí de longe aí, Salma, que você conheça? Alguém do interior, exterior? Alguém de longe? Hã? O Doni. O Doni está assistindo com a gente aí, lá de Águas de Lindóia. Um abraço, Doni. Deus te abençoe, meu querido. Deus te fortaleça. Amigão nosso aí de longos anos da caminhada, desde lá de Socorro, parceirão. Beijão no seu coração, meu querido. A todos vocês que participaram conosco hoje da nossa conversa aqui na Roda dos Esclarecedores. Quero fazer uma oração por você. E domingo agora, 18h30, estaremos aqui mais uma vez celebrando a salvação em Cristo Jesus. Quero orar com vocês. Senhor, eu te agradeço pela rica oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Eu peço, Senhor, que a tua bênção, que
o Teu amor, que o Teu cuidado, que o entendimento, a iluminação da Tua palavra, do texto, ela seja, Senhor, a transbordante, Senhor, que ela seja revigorante na vida de cada um dos meus irmãos. Eu Te agradeço por esta noite. Eu peço que, amado Espírito Santo, o Senhor trate com as pessoas, que o Senhor ilumine a mente, o coração desses irmãos que participaram hoje aqui. Eu peço que as Tuas bênçãos sejam sobre o Teu povo e eles sejam felizes, que eles sejam crescentes na santidade, felizes, jubilosos pela justificação em Cristo Jesus, para o louvor de Tua glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite de descanso. A paz do Senhor Jesus.